Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. São 6h15 e começa agora ao vivo a primeira edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tem aqui comigo o Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. E já começamos falando sobre as escolas ocupadas em todo o Brasil, que foi o assunto aí da semana. Estudantes de 21 estados ocupam as escolas em protesto à reforma do ensino médio e também a PEC 241, proposta pelo governo para limitar os gastos em educação e em outras áreas aí, como a saúde também. O Paraná é o estado com mais ocupações, sendo 850 escolas estaduais e também 14 universidades. Para o programa de estreia, a gente perguntou para vocês, através das nossas redes sociais, sobre a PEC 241. E também recebemos algumas respostas que a gente vai ler aí os comentários durante o programa. E no panorama de hoje você confere também. Supremo admite o corte de salário de servidores grevistas. Supremo rejeita a possibilidade de chamada de desaposentação. Desemprego chega a 11,8% no terceiro trimestre de 2016. Ministro Teori Zavascki suspende e transfere para o STF Operação Metis. Eduardo Cunha é réu em mais uma ação. João Dória anuncia 5 nomes da sua equipe na Prefeitura de São Paulo. A arrecadação de impostos e contribuições federais cai em 8,27%. O segundo turno das eleições municipais de 2016 é a previsão do tempo para o final de semana. A voz do ouvinte. E nessa semana, para começar o programa, perguntamos para você, através do nosso Facebook, qual a sua opinião sobre a PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos. O nosso ouvinte Gustavo Andrade comentou: a proposta votada traz prejuízos ao funcionalismo público brasileiro, que será afetado pelo congelamento dos salários. O mesmo texto estabelece normas em relação à previdência social. Assim, entendo que tais reformas, até mesmo a do ensino médio, servem apenas para mostrar o trabalho de um presidente que se empossou ao cargo a partir de um golpe. Bom, Gustavo deixou aí a sua opinião sobre a PEC 241, que está sendo uma polêmica mesmo na última semana e que está se mostrando através dos protestos e ocupações nas escolas, né, Nicolas? Sim. A PEC ela veio teoricamente para ajudar. O presidente trouxe isso como uma forma de tentar colocar os gastos públicos em dia. Eu acho que é uma proposta válida, mas também é válida as manifestações em prol de tentar retirar dessa proposta a questão da educação e da saúde, que são questões que são urgentes no país agora e seria necessário ter investimento maior, né? Também como a proposta é algo prioritário no novo governo, ele tem que mostrar também, acredito que uma contramão para mostrar quais serão as prioridades da educação e da saúde. Sim. Bom, Gustavo, obrigada pela sua participação e mande também a sua opinião na nossa página do Facebook, através do facebook.com/Rádio Fapcom e no nosso Twitter, Rádio Fapcom, @Rádio Fapcom. E já a gente lê mais respostas na voz do ouvinte. Política. O Supremo Tribunal Federal considerou legítima a possibilidade dos órgãos públicos cortarem o salário dos servidores em greve desde o início da paralisação. Com isso, a regra passa a ser o corte imediato do salário, assim como na iniciativa privada, em que a greve leva à suspensão das horas paradas. São 6h19 e o desemprego encerrou o terceiro trimestre em 11,8%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. No terceiro trimestre de 2015, a porcentagem era de 8,9%. E com o aumento do desemprego também cai a arrecadação de impostos e contribuições federais. A Secretaria da Receita Federal informou essa semana que os valores somaram 94 bilhões e 77 milhões de reais, com queda então de 8,27% se comparado ao mesmo período de 2015.
E agora a gente vai para mais uma voz do ouvinte. A voz do ouvinte. O nosso ouvinte Walter Venâncio comentou no nosso Facebook. No primeiro momento, a PEC 241 tem como objetivo principal frear a sanha de gastos do Executivo Federal. Evidentemente que ela pode limitar os investimentos justamente em áreas que há muito tempo necessitam, não só de mais dinheiro, mas também de melhor gestão desses recursos, como é a saúde e a educação. Porém, o fórum mais adequado para que se discuta as possíveis mudanças nessa proposta ou em qualquer outra é justamente o Congresso Nacional, como em todo Estado democrático e de direito, não com as ocupações nas escolas por pessoas que certamente não leram a PEC 241, mas também não gostaram da mesma. Ora, companheiros, será que não é a hora de mudarmos o nosso conceito de análise das coisas? Tem uma opinião contrária aí do Gustavo, por exemplo, mas é o que mostra as várias opiniões sobre a PEC 241, que está sendo tão polêmica. É um assunto bem controverso. Que também é importante, a gente tem que deixar isso bem claro também. Muito obrigada, Walter, pela sua participação. E se você, como a gente disse, não comentou, pode ir lá no nosso facebook.com/radiofapcom e o nosso Twitter, @radiofapcom. E na última semana, a Fapcom recebeu o 3º Simpósio Paulo de Teologia e Pastoral. O simpósio teve como tema o Pontificado para Francisco, refletindo sobre sua trajetória e os principais temas abordados no pontificado e como estão sendo implementados dentro e fora da Igreja. A conferência de abertura abordou as linhas mestras do pensamento do Papa Francisco. O primeiro convidado foi o jesuíta espanhol Luís González Quevedo Campo, e ele nos contou que conviveu muitos anos com o Papa. E segundo o padre, o Papa Francisco é um homem humilde, e isso é o que ele mostra a todos. Ele acredita que as mudanças na Igreja têm que ser uma adaptação da mensagem de Jesus e de acordo com as necessidades do povo. Na mesma mesa, tivemos a participação do padre Edílcio Serafim Ottaviani, doutor em filosofia. Ele fala sobre o propósito do Papa Francisco e as mudanças que ele quer fazer. Francisco não quer fazer uma reforma na Igreja. Ele quer fazer uma reforma na Cúria Romana. Mas quem deve reformar e sempre revitalizar a Igreja é Jesus Cristo. O que ele está querendo fazer é colocar o modo de ser de Cristo em evidência, com todas as suas características. Parece coisa tão simples, né? Mas a gente rapidamente esquece isso e nós somos absorvidos pela lógica do mundo em que vivemos e até de alguma forma escamoteamos e legitimamos a nossa transformação ou até mesmo a nossa deturpação daquilo que Jesus disse. Então, como bom jesuíta, Francisco nos convida a contemplar a vida de Jesus. E, ao contemplar a vida de Jesus, poder olhar também a nossa vida e ver onde que, francamente, com toda a profundidade, nós não estamos correspondendo ao modo de ser de Jesus, nós que nos apresentamos como anunciadores do querigma, da pessoa de Jesus, do seu mistério e do Evangelho. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente se esquece e ele quer nos lembrar. Então, ele quer fazer isso em comunhão com a Igreja. O simpósio é muito importante, todos devem ser feitos, porque, veja, a gente não pode só ficar no Papa Francisco. O que o Papa Francisco está fazendo é apenas despertar em nós o que cada um tem que fazer. Então, esses tipos de discussões são importantes para a gente entender a mensagem de Francisco. Não para ficar falando sobre ele, mas, sobretudo, para que essa mensagem que ele está nos passando possa ser assumida por cada um. Então, talvez esses momentos, como simpósios, sejam momentos contemplativos, para a gente poder pensar, puxa vida, eu realmente falo de Jesus, mas eu não ajo como ele. Os workshops simultâneos trataram dos temas da reforma estrutural da Igreja com o doutor em Ciências Sociais, João Décio. Conversão pastoral com o professor doutor padre Ney Souza, mídia e religião com o professor Ismar de Oliveira Soares e o papel da Igreja em relação aos refugiados com o padre Paolo Parisi. Na mesa sobre o tema O diálogo com a sociedade, com as igrejas, com as religiões e com a cultura, o cônego José Bison convidou membros das religiões espírita, budista, protestante, ortodoxa e religião matriz africana para falarem sobre as suas crenças e a importância do respeito pelas religiões diferentes. É a partilha e a busca do bem comum.
dialogando para compreender e aprender do outro os valores presentes na sociedade e nas religiões. É dialogando que se constrói uma nova sociedade. Com mediação do professor doutor Décio Passos, o simpósio foi encerrado com uma síntese dos debates de todos os workshops e discussões sobre os temas. Para ficar por dentro de todas as novidades da Fapcom, acesse fapcom.edu.br e nossas páginas no Facebook e no Twitter. Vamos ao intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica. Você achou que ninguém fosse se incomodar com essa música chata sem parar? Até que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Até que seu som é bom, mas esse abaixa o tom. Você tem que ouvir e só curtir. Agora eu vou te fazer uma proposta. Se quer se conscientizar, tem uma resposta. Você vai ter que baixar e o fone de ouvido usar, porque eu vim aqui pra falar. Respeite o espaço público, use fones de ouvido. Companhia do Metrô, Governo do Estado de São Paulo. Fapcom, excelência reconhecida. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio Fapcom. Panorama. São 6h28 e você acompanha o Panorama ao vivo no site da Rádio Fapcom. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a Operação Metis. Ela apura a suposta tentativa de policiais do Senado de obstruir investigações de parlamentares na Operação Lava Jato. O presidente Michel Temer afirmou que a decisão do ministro foi processualmente correta. A operação foi deflagrada na última semana pela Polícia Federal e prendeu 4 policiais legislativos. Tempo e temperatura. A previsão para o final de semana é a queda de temperatura, como já sentimos hoje. No sábado, na capital, teremos sol alternado com chuva em locais isolados, mínima de 13 e máxima de 22 graus. E no domingo, dia do segundo turno das eleições municipais, o clima será o mesmo, um pouco mais quente, mínima de 15 e máxima de 25 graus. São 6h29 nesse domingo. E essa semana perguntamos para você qual a sua opinião sobre a PEC 241 que congela os gastos públicos por 20 anos. O nosso ouvinte Danilo Lins comentou no nosso Facebook. Passando pelo site da Câmara e lendo a proposta, eu não utilizaria a palavra congelar, uma vez que a PEC tem 2 objetivos: estabelecer um teto para o crescimento dos gastos primários do governo federal e alterar o indexador dos gastos mínimos com saúde e educação, que são as prioridades. Fazendo uma projeção em relação à nossa política atual quanto aos gastos públicos com essas 2 áreas mencionadas acima, esses mínimos são uma proporção da receita corrente líquida, RCL, no caso educação 18%. A PEC estipula que esse limite será reajustado à inflação passada, partindo de 18% da RCL de 2017, o que dá um valor estimado de
mais de 49 bilhões de reais. Entretanto, entre 2010 e 2015, os gastos efetivos com educação ficaram sempre acima do mínimo constitucional. E o mesmo deverá se repetir em 2016 e 2017. Para 2017, o orçamento estipula um gasto total de mais de 62 bilhões de reais, bem acima do limite introduzido pela PEC. Caso esse valor seja reajustado anualmente pela inflação passada, ou seja, se os gastos com educação mantiverem sua participação nos gastos totais de 2017 e 2026, o gasto efetivo com o setor, supondo inflação de 4,5% e crescimento de 2,5% ao ano a partir de 2018, seriam 774 bilhões com a PEC e 679 bilhões com a regra atual, ou seja, 14% maior. Por fim, a minha humilde opinião, com base no discorrido, a PEC contudo não congelará os gastos, mas sim dará prioridade no que deve ser gasto e também fará com que o Estado diminua suas áreas de atuação, mas que cresça sua economia através da iniciativa privada. Bom, essa foi a opinião aí do Danilo com relação à PEC 241, que foi o tema aí da semana, também com as ocupações das escolas. Se você ainda não mandou sua opinião, comente nas nossas páginas do Facebook e no Twitter, facebook.com/Rádio Fapcom e no Twitter, @Rádio Fapcom. Política. O ex-deputado Eduardo Cunha, que foi preso na última semana, foi indiciado em mais uma ação. Ele foi acusado, junto com outro ex-deputado Henrique Alves, de cobrarem e receberem propina de empresas interessadas em empréstimos do Fundo de Investimento do FGTS. O presidente Michel Temer se reuniu no Congresso Nacional com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A reunião teve o objetivo de discutir a segurança pública do país. Entre as propostas estão a criação da CPI para investigar a presença do crime organizado nas eleições e na ação da polícia de cada país do Mercosul em prender criminosos nas fronteiras. Foi a primeira vez que Renan e Carmen Lúcia se encontraram, depois que o senador disse que o magistrado Valisney Oliveira era um juizeco de primeira instância, em suas palavras, por ter autorizado a Operação Metis no Senado. A ministra rebateu as críticas, pedindo respeito e que não admite que nenhum juiz seja diminuído ou desmoralizado. E nessa tarde, Renan declarou que a ministra é um exemplo do caráter que nós precisamos e que identifica o povo brasileiro. Cidade. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, revelou o nome de 5 secretários para o seu mandato de 2017. Entre eles estão Mozar Ramos, que será secretário da Educação. Ele é atualmente diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna. O secretário da Saúde será Wilson Paloura, atual secretário adjunto de Saúde do governo estadual. Já o secretário de Subprefeituras será Bruno Covas, deputado federal eleito vice de Dória. O secretário do governo será Júlio Semenghini, atual coordenador de transição do governo. Na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida ficará Cid Torquato, atual secretário adjunto da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo. Esporte. Pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians joga amanhã contra a Chapecoense na Arena Corinthians, às 4h30 da tarde. O Palmeiras, líder do campeonato, também joga nesse sábado, clássico contra o Santos, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro, jogo importante pelas primeiras posições. No domingo é a vez do São Paulo, que vai até Belo Horizonte jogar contra o América Mineiro às 8 da noite. Fapcom. E a educação ambiental também é uma preocupação da Fapcom. Os alunos do 4º semestre de Rádio, TV e Internet, sendo eles Ariana, Kaique, Pamela, Douglas, Franciele e Lucas, prepararam um podcast muito bacana sobre o assunto que você confere agora. O planeta Terra é o lar de 7 bilhões de seres humanos e também de outras milhares de espécies. A natureza tem todos os recursos necessários para a nossa sobrevivência: água, oxigênio, comida. Por que estamos destruindo o nosso planeta?
Você sabia que uma pessoa gera quase 2 quilos de lixo todo dia? Agora, imagina quanto lixo gera uma metrópole como São Paulo. Eu sou a Ariane e, junto com o Kaique, apresentamos esse podcast sobre educação ambiental. O objetivo é diminuir a produção de lixo do ser humano e minimizar seus efeitos negativos ao planeta. A maior parte do lixo urbano é produzido em nossas casas. Esse lixo possui 4 alternativas: disposição em aterro sanitário, incineração, compostagem ou reciclagem. O acúmulo de lixo de forma inadequada nos lixões aumenta as doenças, como leptospirose e dengue, e ainda polui a água do lençol freático. Para que a humanidade não seja soterrada pelo seu próprio lixo, devemos diminuir a sua produção, reciclar o que for produzido e tratar o que não puder ser reaproveitado. A reciclagem, na minha opinião, é você tentar pegar algo que você iria jogar no lixo totalmente, não ia ter mais nenhum proveito para você, e reaproveitar de alguma forma. O único lixo que não dá para ser reciclado é lixo de varrição, que você varre, e lixo de banheiro, que é papel higiênico, absorvente, essas coisas. Então tudo que é material que você joga no lixo pode voltar e virar a ser matéria-prima de novo. É um ciclo que permanece. Eles falam sobre reciclagem, mas não falam de um modo assim concreto. Quanto mais lixo você tem, você recebe verba para poder jogar no lixão. Então os governos recebem dinheiro para ter lixo. Acaba se tornando uma máfia do lixo. Às vezes a gente joga fora por mera ignorância, ou simplesmente porque às vezes você sabe, mas eu fazendo, eu acho que o que tem eu não fazer, entendeu? Eu pensei então em falar com a síndica do meu prédio, na próxima reunião, sobre essa reciclagem, que é uma coisa muito interessante, muito boa. Chega de ficar dando desculpas que não sabe como reciclar e presta atenção na nossa dica. Agora você vai aprender a fazer um lindo jardim vertical com garrafas PET. O jardim, além de fazer bem para o meio ambiente, ainda vai deixar a sua casa com uma bela decoração. Para começar, você vai precisar de várias garrafas PET de 2 litros, tesouro ou estilete, prego grande, alicate e barbante. Coloque a garrafa deitada e corte a parte de cima com uma distância de 1 palmo. Depois, faça um furo dos 2 lados da abertura, em cima e embaixo. Use um prego quente para fazer os furos e o alicate para segurar o prego para não se queimar. Passe o barbante primeiro pelos furos de cima. Depois que passar pelos furos de baixo, faça um nó. Pronto! Agora é só prender na parede e plantar. Eu achei lindo! É sempre bom lembrar que tem um monte de dicas como essa na internet. Então pare de reclamar e comece a mudar a sua atitude para que todo mundo possa viver num planeta mais agradável. É isso aí! Essas dicas são importantes para que assim, como as garrafas PET, você possa reutilizar muitas outras coisas que demoram anos para se decompor. Seja consciente, cuide do seu planeta. Ficha técnica. Locução: Ariane Araújo, Kaique Arilho e Luan Calil. Roteiro: Kaique Arilho, Pamela Aide, Douglas Rezende, Franciele Wolff e Ariane Araújo. Produção: Pamela Aide, Douglas Rezende, Luan Calil. Direção: Franciele Wolff. Orientação: Márcia Carvalho. Sonoplastia: Danilo Nunes. Fapcom 2016. 6h39, você acompanhou aí o podcast Educação Ambiental. Fazendo uma correção, o nome do estudante de rádio e TV é Luan e não Lucas. E você agora, que está acompanhando aí o panorama, terá simulado a partir do 7º e 8º semestre prova global. Desejamos a todos uma boa sorte. Com produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes, direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2016. Esse foi o programa Panorama. Agradecemos a sua audiência e fique ligado no nosso Facebook para responder o próximo Voz Ouvinte da semana que vem, que postaremos a pergunta na próxima semana. Até a próxima sexta-feira. Muito obrigada. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação.